Na edição de hoje você vai ver: trabalhadores incendiam o alojamento de empreendimento da cidade. Campanha de vacinação contra a raiva já contabiliza mais de 3.400 animais imunizados. Público prestigia a 5ª edição da Revirada Cultural na Praça Dom Pedro II. Isso e muito mais você assiste agora no Indaiá Notícias. No final da tarde de sexta-feira, a Guarda Civil apreendeu mais de 900 porções de entorpecentes. Tudo começou durante um patrulhamento de rotina da Guarda Civil no bairro Jardim Morada do Sol. Um homem de 32 anos, ao avistar a viatura, jogou algo no telhado e tentou fugir. Após a abordagem feita pelos agentes, ele confessou sobre as drogas lançadas e que teria mais em sua residência. O canil apoiou a revista na casa, mas nada foi localizado. Já no telhado, 3 embrulhos foram encontrados, contabilizando 750 pedras de crack e 209 pacotes de maconha. As 959 porções de entorpecentes foram apreendidas e o homem foi encaminhado para a delegacia e preso por tráfico de drogas. E hoje, trabalhadores protestaram em um dos maiores empreendimentos da cidade. No final da tarde de domingo, um crime que aconteceu no Residencial Parque revoltou os trabalhadores de lá. Um colega deles, de 32 anos, que era encarregado de obras, foi assassinado. No sábado, amanhecendo para domingo, o menino veio do bar e foi entrar no quarto, bateu na porta do quarto dele. A porta estava meio apertada a fechadura. E nesse momento o guarda veio e começou a falar para ele. Houve uma discussão pequena entre eles dois. Aí ele foi trabalhar no domingo e colocar o trator já de tardezinha lá dentro do pé do almoxarifado. Lá o guarda começou a discutir com ele, ele virou as costas e vinha com direção ao alojamento. Quando ele viu, foi só pelos tiros, ele saiu correndo, caiu perto do refeitório. Tá entendendo? Isso aqui deixa a gente indignado, porque a gente trabalha aqui sem segurança de nada. O que aconteceu com o nosso amigo podia acontecer comigo ou com qualquer outra pessoa. A vítima, Evaristo Alves Soares, natural do Ceará, não resistiu ao tiro e morreu. A perícia esteve no local e assim que o corpo foi levado, um grupo de amigos formou uma grande roda e rezou pelo rapaz. Após a morte do encarregado de obras, funcionários atearam fogo no alojamento. O desentendimento com final trágico entre o segurança e Evaristo pode ter desencadeado a reação dos operários, que também reclamam das condições de trabalho consideradas precárias por alguns deles. Os banheiros é uma porcaria, tá lá mesmo, para quem quiser ver, o banheiro lá tá uma nojeira. E ali eu mesmo, muita gente aqui vai fazer as necessidades no mato, porque até para urinar você tem que fechar o nariz. Banheiro, não temos água fria aqui, água quente, é só água fria aqui, que ele mandou desligar, o dono da empresa mandou desligar. Os equipamentos de segurança se resumem a apenas 2 itens, conforme relata um dos trabalhadores. O que eles dão aqui é só bota mesmo, só bota e capacete, só o que eles dão, nem calça não dão. Isso aqui é a verdade. E eles estão falando que não tem como pagar nosso direito trabalhista. E a revolta dos trabalhadores é grande. Todos eles retiraram os seus pertences do alojamento, atearam fogo no local e agora esperam receber os seus direitos antes de partir. Os trabalhadores afirmam que a finalidade dessas ações é receber pelos dias trabalhados e poder voltar para suas famílias. É o que relata o pedreiro Francisco Silva. O rapaz, nosso empleiteiro, disse que não vai pagar, não tem quem faça ele pagar. E que nós precisamos disso para poder voltar para casa. Aí ele falou que não vai mandar ninguém embora, que não tem mais situação nós trabalhar que aconteceu aqui ontem. Não tem mais condição. Nós entramos em contato com a construtora Funchal, responsável pela obra. Em nota oficial, a empresa informa que lamenta o ocorrido na tarde de domingo e se solidariza com os familiares do trabalhador falecido. Também informa que os envolvidos não estavam no horário de expediente. Quanto às reclamações dos funcionários, a empresa informa que recentemente, no meio de novembro, a obra em questão foi submetida à auditoria pela ABS Quality Evaluations e teve suas certificações revalidadas. Sobre os EPIs, a empresa aponta que todos os equipamentos são fornecidos e o uso é supervisionado por uma equipe de técnicos de segurança. Além disso, segundo a construtora, na obra não tem seguranças, só vigias e porteiros controladores de acesso, todos desarmados. E a semana recomeçou. Com isso, os radares voltam a funcionar nas ruas da cidade. Vamos saber onde eles vão estar?
Na manhã dessa terça-feira, os radares estarão posicionados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à Prefeitura, e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. O horário de operação é das 6h30 às 11 horas da manhã. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à sede da Guarda Civil, e na Avenida Presidente Vargas, próximo ao restaurante Caipirão. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próxima à sede da Guarda Civil, e na Avenida Conceição, próxima à Faculdade Anhanguera. E é sempre bom lembrar de não ultrapassar os limites de velocidade nesses e em outros pontos da cidade, colaborando assim para a segurança no trânsito. E no próximo bloco, campanha de vacinação contra a raiva já contabiliza mais de 3.400 animais imunizados. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. Sábado foi dia de vacinação contra a raiva animal. Os agentes de saúde atenderam a população em 12 postos espalhados pelas áreas urbanas da cidade. A preocupação com a saúde de sua gata foi o motivo que fez a dona de casa, Olga de Araújo, levantar cedo. Ela foi até a UBS Vila Todos os Santos para imunizar sua companheira contra a raiva. Por todos os motivos, né? Pela gente, pelo animal, sempre com saúde e o bem-estar da gente, né? Desde 1980, Indaiatuba não possui nenhum registro da doença, que, se transmitida ao ser humano, pode levar à morte. A imunização é necessária, principalmente para os animais que convivem no ambiente familiar. Principalmente a raiva é uma doença mortal e transmite ao ser humano, é uma zoonose. E mesmo os animaizinhos ficando no quintal, dentro de casa, há a possibilidade de um morcego com raiva cair no quintal e esse bicho pegar o morcego e se contaminar, ou outro, quando ele vai passear na rua, ter contato com o animal com raiva e transmitir. A pega da Indaiatuba faz desde 1980, não tem nenhum caso de raiva, nem em morcego, nem em nada. O aposentado José Aparecido Cogo sempre levou suas cachorrinhas para receber a dose da vacina em clínicas particulares. Ele aprovou o serviço gratuito que utilizou pela primeira vez. É a primeira vez que eu venho. Eu fiquei sabendo, hoje de manhã meu filho me ligou, dizendo, pai, tá tendo vacinação assim no local tal. Eu vim para cá. Porque normalmente a gente levaria em clínica especializada, né? A gente nem só da raiva, mas tem outras vacinas, né? Que são aplicadas nas meninas aí, né? E tem um custo muito alto hoje em dia, né? Eu até diria para você o seguinte, que nem só da vacina da raiva, né? Tivesse outras de forma gratuita, também seria muito interessante. A campanha contra a raiva animal é realizada pela Secretaria de Saúde e teve início dia 11 na zona rural e locais afastados da cidade. Sábado, 1.441 animais, sendo 1.286 cães e 155 gatos de todos os tamanhos foram vacinados em 12 postos espalhados pela zona urbana. A saúde do bichinho de estimação é responsabilidade do dono, que deve estar atento ao cronograma anual de vacinas. A vacinação é anual e é preferencial e é importantíssima. É a obrigação do proprietário levar seu animal todo ano a tomar vacina, não só a raiva, como a V8 e a V10 também. Além da vacina, quem compareceu aos postos teve orientação sobre os cuidados necessários ao animal. Para José Cogo, essa atitude foi uma demonstração de carinho e respeito, já que ele se torna responsável pela vida do amigo de 4 patas. Da mesma forma que nós cuidamos da nossa saúde, os animais também precisam. Ainda mais nós que assumimos essa responsabilidade de cuidar dos animais, né? Então, é de nossa responsabilidade que eles sejam submetidos a essa vacinação, né, por causa da saúde deles. Até agora, 3.434 animais já foram imunizados contra a raiva, 2.955 cães e 479 gatos. A campanha continua até o dia 15 de dezembro. No dia 6, será realizado mais um mutirão, dessa vez nos bairros. Serão 11 postos e você confere os locais e o horário de atendimento no nosso site www.tvindaiá.com.br. E no quadro de hoje, o professor Olavo Furtado vai nos dar dicas do universo de carreira e negócios. Olá, eu adoro ser professor. Olha,
eu tenho outras atividades profissionais. Eu sou daquela máxima que eu trabalho e eu dou aula. Só que como qualquer profissão, às vezes eu não tenho vontade de trabalhar, claro. Mas nestas condições, quando eu estou sem vontade, eu penso que eu sou um profissional, que os alunos estão me esperando e que, obviamente, eu tenho um holerite que vai vir com um valor menor se eu não comparecer. Eu poderia ficar horas aqui dizendo coisas boas e ruins da profissão de professor. E poderia até dizer que ser professor aqui no Brasil é difícil e, em alguns casos, é até impossível. A mídia está cheia de exemplos disso. Afinal, a gente não está na Coreia do Sul, onde o professor tem um status de celebridade. Mas é um fato que educação é fundamental. Sim, claro que é. Educação é uma porta de entrada para subir socialmente e economicamente. Ela não é a única, mas é uma porta de entrada. Eu costumo dizer o seguinte, que ser educado não te deixa rico, mas te ensina a gastar. Mas é preciso tirar um pouco esse mito de que ser professor te faz diferente dos outros. Eu conheço muito diretor de empresa que sonha largar o cargo e viver de dar aulas. É preciso entender que o mercado educacional paga muito menos do que o mercado financeiro, por exemplo, ou o mercado de futebol. Aquela máxima de que nesse país jogador de futebol ganha muito enquanto o professor não ganha nada é um erro por causa da comparação. São mercados diferentes. É como dizer assim que nos Estados Unidos artista de cinema ganha mais do que professor universitário. Claro que ganha. Ganha milhões de dólares, inclusive. Eu só acho que o professor no Brasil não precisava ganhar como jogador ou artista de cinema, mas poderia ganhar o suficiente para viver. Tem professor que não consegue fechar as contas no fim do mês e ter uma vida digna. Isso sim é um absurdo. Outro ponto é o foco. O foco do professor é o aluno, mas também a pesquisa, escrever em jornais, em fazer entrevista, falar em público, falar na televisão, ou seja, tudo que seja espalhar o conhecimento que ele adquiriu no decorrer da vida. Esse é o foco. O professor é um propagador de conhecimento. E em tempos de internet, alguém que indica o caminho aonde é que esse conhecimento está. Eu gosto muito da história de dois grandes homens brasileiros. O primeiro é o Mário Henrique Simons e o segundo é o Celso Furtado. O Mário Henrique Simons foi um excelente economista. Ele ganhou muito dinheiro no mercado financeiro e ele gostava e podia ser chamado de professor. O Celso Furtado, por sua vez, todos os dois já são falecidos, foi ministro de Estado, ele teve status de ministro de Estado. Um intelectual de altíssimo gabarito, reconhecido aqui no Brasil e no exterior. E depois de tudo isso, de ter feito parte do governo, ele voltou a ser professor universitário. Pois é, ser professor é como ser jogador de futebol, está no sangue. E para encerrar, eu deixo uma frase para você pensar aqui. Como o médico enfrenta a morte, ou o engenheiro a lei da gravidade, o professor ele enfrenta a ignorância. Só que tem uma vantagem em relação à morte e à gravidade. A morte e a gravidade são leis naturais imutáveis, elas não se mudam. A ignorância não. Esse é o trabalho do professor. Um grande abraço. E agora a gente confere como vai estar o clima para os próximos dias. Clima-tempo do dia 1º de dezembro. Nesta terça-feira, o dia será parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 20 e a máxima de 32 graus. Na quarta-feira, o sol se mantém na maior parte do período e a temperatura mínima deve ficar em 20 graus e a máxima 33. E na quinta-feira, o dia será com sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 28. E já tem Planeta Esporte na programação da TV Indaiá. E é a Giovana Seabra quem conta todas as notícias pra gente. Daqui a pouquinho você vai ver os resultados das semifinais da LIDE e do Campeonato Minicampo. E ainda tem o ex-zagueiro do Primavera a caminho dos Emirados Árabes. O Planeta Esporte começa logo depois do Indaiá Notícias. Até já! E no próximo bloco você confere. Público prestigia a 5ª edição da Revirada Cultural na Praça Dom Pedro II. O intervalo é rapidinho, eu já volto.
O público lotou a Praça Dom Pedro II para assistir às apresentações da 5ª Revirada Cultural da RMC. O meu coração não é feito de pedra pra suportar tantas horas de dor. A noite angústia levanta essa mágoa sem fim. Não há coração que aguente uma noite sofrendo assim. Olhos bem atentos ao palco. Letra da música na ponta da língua, enquanto braços acompanhavam a canção. Foi assim que o indaiatubano recebeu mais uma edição da Revirada Cultural, que aconteceu em toda a região metropolitana de Campinas no final de semana. A realização é da Câmara Temática de Cultura da RMC, que quer dar destaque aos artistas locais e também promover um intercâmbio cultural entre as cidades. A importância da Revirada é o intercâmbio artístico-cultural entre as cidades que pertencem à região metropolitana e também os artistas locais, né? Então ela nos dá essa oportunidade de conhecer toda a região, o que se desenvolve de cultura e artisticamente, principalmente nas cidades do entorno, né? Dentro da nossa região. A Orquestra de Viola Caipira de Indaiatuba encantou crianças e adultos, e também o prefeito Reinaldo Nogueira, que parou para assistir a apresentação. Muita gente registrou o momento com o celular. Foi o caso do aposentado Almir da Silva, que foi pego de surpresa, gostou do repertório e se emocionou com as músicas. Foi surpresa, eu fiquei sabendo hoje de manhã. O meu amigo convidou e eu vim. Gostei pelo seguinte, porque a música sertaneja é uma raiz que todos gostam. As letras da música. As letras da música sempre toca e a gente mais gosta, né? Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. A pensionista Laísa da Silva foi até a Praça Dom Pedro II para relembrar momentos da vida. Ela é fã do estilo sertanejo e aprova a disseminação da música raiz. Eu amei, simplesmente porque eu amo a música sertaneja. A música raiz está no coração de cada um. A música pura, sincera, é uma maravilha, é tudo de bom. Além da música sertaneja, quem compareceu ao centro teve a oportunidade de assistir também gratuitamente a peça O Desejo de Catirina, da Companhia Os Itinerantes. O olhar curioso das crianças estava nos fantoches e no jeito inusitado de contar a lenda do Bumba Meu Boi. Interação e risadas dominaram o espetáculo. Uma das propostas do projeto é tornar acessível a cultura regional a todos os tipos de público, que aumenta a cada edição. Cada ano que passa, o público tem aumentado, tem se interessado, porque realmente as atrações apresentadas são bem diferenciadas, né? A gente sempre visa essa diversificação aí, para atender ao máximo a esses gostos variados, né? E sábado à noite, muita gente se reuniu próximo à Praça do Cato, no bairro Secap, para se encantar com mais uma edição da Parada de Natal. A Avenida Francisco de Paula Leite foi interditada a partir das 4 horas da tarde. E logo uma multidão tomou conta de cada espacinho disponível próximo ao Boulevard da Secap. Tudo para prestigiar a famosa Parada de Natal, que já acontece pela 3ª vez na cidade. Esse ano, 5 carros dividiram o desfile em temas. A abertura foi feita por anjos, pastores e reis magos. Em seguida, mais anjos, só que em pernas de pau, juntos de papais noéis e fadas. Além de um carro com presentes caindo de um avião. Pais, mães, crianças,
Homens e mulheres de todas as idades curtiram o clima natalino que invadiu Indaiatuba nesse sábado. Entre os participantes estavam alunos do CONDEF, funcionários públicos, integrantes das oficinas culturais, alunos de EMEBs e de projetos de esporte e saúde da Prefeitura. Finalizando o espetáculo, os doces tradicionais das festas de final de ano também foram para a avenida. Biscoitos, bengalas de açúcar e pirulitos malabares apresentavam o carro que mostrou a casa do Papai Noel e seu trenó. E se você está interessado em se matricular em uma faculdade particular para cursar em 2015, fique atento. Até a meia-noite de hoje, dá para concorrer às vagas remanescentes do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Para participar dessa etapa, os estudantes devem ter feito o Enem a partir de 2010 e ter obtido média igual ou superior a 450 pontos. Mais informações pelo site prouni.mec.gov.br. E o Ainda Notícia chega ao fim. Um ótimo começo de semana. Fique agora com a Giovana Seabra e o Planeta Esporte. E a gente se vê amanhã. Eu espero por você.